Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, do curso Panorama do Velho Testamento. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso. Esta é a aula número 30. Hoje nós vamos falar sobre o livro dos Salmos, né? Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre o livro de Jó, o primeiro livro do grupo de livros poéticos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos, né? O segundo livro desse grupo de livros poéticos. Muito bem, queridos, então vamos lá. O livro dos Salmos, ele é uma coleção de poesia hebraica, né? Uma coleção de poesia hebraica, nós cristãos cremos, inspirada pelo Espírito Santo. E esse livro, ele mostra a adoração, né? E ele descreve as experiências espirituais do povo judaico. Eu estou aqui inicialmente lendo a introdução que o Meyer Pearman faz a esse livro. Então, eu destaquei algumas coisas aqui, resumi, separei algumas frases do Pearman que eu achei interessante. Por exemplo, ele diz aqui que nos livros históricos, veja bem, nos livros históricos, nós vemos Deus falando acerca do homem, né? Então, nos livros históricos, nós vemos Deus descrevendo os fracassos, os êxitos dos homens. Então, Deus está falando acerca do homem. Nos livros proféticos, que nós ainda vamos estudar, nós vemos Deus falando ao homem. Tá? Então, de que maneira? Admoestando os ímpios e consolando os justos. Ok, então, o que eu estou dizendo? Que nos livros históricos nós vemos Deus falando acerca do homem. Nos livros proféticos nós vemos Deus falando ao homem. Mas nos Salmos nós vemos o homem falando a Deus. Então, temos essa diferença, essa característica, né? Vou repetir aqui, nos livros históricos, Deus falando acerca do homem, nos livros proféticos, Deus falando ao homem, e nos Salmos nós vemos o homem falando a Deus, não é? E o homem, ele fala a Deus no livro dos Salmos, descobrindo o seu coração em oração e elogio, né? Ou seja, o homem fala com Deus, assim, descobrindo o seu coração, no sentido de que o homem descortina o seu coração, abre o seu coração, né, diante de Deus em oração, né, e elogio a Deus, né? É o louvor, o elogio é o louvor a Deus, falando acerca de Deus, descrevendo e exaltando pela manifestação de seus gloriosos atributos. Então, no livro dos Salmos, o homem tanto vai descortinar o seu coração, abrir o seu coração a Deus em oração, como ele vai adorar a Deus, né, falando, exaltando a Deus pelos seus gloriosos atributos. No livro dos Salmos, nós também temos, queridos, a introdução do elemento profético, né? Ou seja, nós temos o elemento profético nos Salmos também. Esse elemento profético, ele tem a ver com o reino glorioso de Deus e de seu glorioso rei, né? Ou seja, uma referência ao Messias. Então, é importante a gente lembrar, para quem está acompanhando o curso Panorama do Velho Testamento desde o início, desde o estudo do livro de Gênesis, a gente tem falado, né, que você tem no Antigo Testamento vários momentos onde se faz menção, direta ou indiretamente, ao Messias que haveria de vir, né? E lembra-se que logo lá em Gênesis 3,15 nós já falamos, né, daquela primeira profecia, né, que fala da vinda, que fala da vinda do Messias, aquele que iria ferir a cabeça da serpente, né, o descendente da mulher. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, nós temos várias alusões, né, como eu já disse, diretas ou indiretas, a Cristo, né, ao Messias. E o livro dos Salmos também, nós vamos ter vários salmos que são messiânicos. Então eles vão falar acerca do reino glorioso de Deus e do glorioso rei
deste reino, que é quem? O Messias. E nós sabemos, nós cristãos entendemos que o Messias é o Cristo, é o Senhor Jesus. Então, segundo Pirma, nós podemos resumir da seguinte maneira o tema do livro dos Salmos. Qual é o tema? Deus deve ser louvado em todas as circunstâncias da vida, né? E isto por causa da sua fidelidade no passado, que é uma garantia de sua fidelidade no futuro. Deus deve ser louvado em todas as circunstâncias, porque Ele foi fiel no passado e por isso certamente também será fiel no futuro, né? Bom, agora eu vou trocar de material aqui, eu vou falar um pouquinho aqui do Wiersbe, né? O outro autor que a gente tem seguido aqui. Ele fala algumas coisas interessantes que eu queria destacar. Por exemplo, ele diz aqui que nem todos os salmos são hinos de louvor, né? Nem todos os salmos são hinos de louvor, mas muitos salmos são hinos de louvor. E os salmos, o que são os salmos? Os salmos é o inário da nação judia, né? Então veja, muitos de nós, né, cristãos, nós conhecemos os inários cristãos que nós usamos, né? Os pentecostais geralmente usam a harpa cristã, os batistas, presbiterianos usam outros inários, né? Enfim, o cantor cristão, né? Outros inários. Então veja, os salmos é como se ele fosse o inário, ou podemos dizer, é o inário da nação judia, né? E alguns dos salmos até mesmo constam dos inários cristãos que nós usamos. O Wiersbe destaca aqui que o próprio Martinho Lutero, que foi o grande líder da Reforma Protestante, né? Aliás, neste ano que estamos vivendo, 2017, estaremos celebrando 500 anos da Reforma Protestante, que ocorreu em 1517. Então, o Lutero, ele é o autor de um hino muito conhecido, que chama-se Castelo Forte ao Nosso Deus. Então, segundo o autor aqui que a gente está seguindo, o Lutero ele fundamentou esse hino que ele compôs no Salmo número 46, né? São curiosidades aqui, algumas coisas interessantes. Bom, quem é o autor, né, do livro dos Salmos? Ou quem são os autores, né? Embora usualmente nós associemos o livro de Salmos a Davi, não é? Porque o nome de Davi está em 73 dos 150 salmos. Então, veja, é importante isso aqui. Nós temos 150 capítulos no livro de Salmos, porque são 150 salmos. Então, em 73 desses 150, nós temos o nome de Davi nesses salmos, né? Então, eu vou reler aqui o que eu estava lendo para vocês. Embora usualmente associemos o livro de Salmos a Davi, pois o seu nome está em 73 deles, alguns salmos são anônimos, alguns salmos não se pode dizer quem são os autores. E outros salmos são de outros autores, né? Davi não é o único autor do livro dos Salmos. Davi escreveu aproximadamente metade dos capítulos, mas não todos. Então, por exemplo, nós temos aqui outro autor, Asaf, que escreveu o Salmo 50 e do 73 ao 83. Nós temos o próprio rei Salomão, que é autor de 2 salmos, o 72 e o 127. Nós temos os filhos de Corá, né? Os filhos de Corá também escreveram vários salmos, por exemplo, do 42 ao 49, 84 e 85, 87 e 88. Nós temos também um salmista chamado Etã, que escreveu o Salmo 89, e também Moisés, né? Moisés escreveu o Salmo 90, que é um salmo bem conhecido, aquele salmo que diz, né? A gente aprende na escola dominical: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, verso 12. Esse versículo eu cresci recitando
lá na Escola Bíblica Dominical, lá na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá no Jaçanã, né? O Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Veja, uma coisa interessante também, alguns salmos de Davi, esses salmos, eles refletem o que ele, Davi, estava vivenciando naquele momento, né? Então, o que Davi estava vivenciando naquele momento, ele escreveu em forma de um salmo, né? Como, por exemplo, a rebelião do filho dele, do Absalão, né? Quem já ouviu as aulas anteriores se lembra que Absalão se revoltou contra Davi, contra o pai. Então, Davi, ele escreve o Salmo 3 nesse contexto, né? A vitória de Davi sobre Saul foi o Salmo 18, né? Foi escrito nesse contexto. O pecado de Davi com Batseba, né? Os Salmos 32 e 51 retratam desse momento de Davi, do momento em que ele havia pecado, né? O estranho comportamento de Davi em Gate, quando ele se passa por louco até mesmo. Os Salmos 34 e 56 falam desse momento. E os anos de Davi no exílio, né, no deserto, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então, os Salmos 57, os 63 e os 142 falam desse momento. Então, veja, gente, uma coisa que eu já tinha falado em aulas anteriores, mas que eu vou repetir. Perceba que esses salmos, né, eles acontecem, eles são escritos em um contexto histórico do povo de Israel, né? Então, por exemplo, você tem um salmo que foi escrito por Moisés, então foi escrito no contexto que Moisés viveu. A maioria dos salmos foram escritos, né, o maior autor dos salmos, vamos dizer assim, foi Davi. Então, foram escritos, obviamente, durante o período que Davi viveu, né, no contexto histórico em que ele viveu. Portanto, você veja que vários salmos retratam, né, os momentos históricos, o contexto histórico que o rei Davi viveu no decorrer da sua vida, no decorrer do seu reinado, ok? Muito bem. Quanto ao esboço do livro, o Wiersbe, ele diz aqui o seguinte, né, que os salmos, eles são unidades separadas, né? Na verdade, o livro dos Salmos não é como, por exemplo, os livros históricos, ou até o livro de Jó, né, que a gente tem uma sequência histórica de acontecimentos, né? O livro de Salmos são poesias hebraica, né? Poesia hebraica. Então são 150, poderíamos dizer assim, são 150 poesias, né? Cada poesia compondo um capítulo, né? Então são unidades separadas. Então não há necessidade de uma análise da estrutura do livro, né? Agora, é importante a gente entender que cada uma, melhor dizendo, é importante a gente entender que o livro de Salmos, ele tem 5 divisões, né? Mesmo sendo 150 poesias diferentes, vamos dizer assim, 150 salmos diferentes, ele tem 5 divisões principais. Alguns estudiosos até dizem que o livro de Salmos pode se dividir em 5 livros, que seriam essas 5 divisões principais. E cada uma dessas 5 divisões termina com ação de graças, né? Então o livro foi organizado dessa forma. Ele tem 5 divisões principais e cada uma dessas 5 divisões termina com expressões de ação de graças. Então, quais são essas 5 divisões? A primeira divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 41. A segunda divisão vai do capítulo 42 ao 72. A terceira divisão vai do capítulo 73 ao 89. A quarta divisão vai do capítulo 90 até o capítulo 106. E a última, né, a quinta e última divisão vai do capítulo 107 até o Salmo 150, sendo que o próprio Salmo 150 é o término com ação de graças dessa última divisão principal do livro de Salmos. Ok, queridos? Muito bem. A gente volta na sequência falando mais do livro de Salmos.
Aula 30, áudio 2. Então, estamos falando sobre o livro dos Salmos, né? Eu vou agora, mais uma vez, trocar de material. Eu vou ler aqui alguns comentários que estão na Bíblia de Estudo Almeida, né? Essa Bíblia, ela traz uma introdução a cada livro da Bíblia. E eu quero, então, ler para vocês aqui, comentar o que essa Bíblia traz em relação ao livro dos Salmos, né? Então, diz aqui que o livro dos Salmos contém orações e cânticos produzidos pela experiência religiosa de uma comunidade que adora. Então veja, gente, o livro dos Salmos, eles são o quê? Eles são orações e são cânticos, que são resultado, né, como eu acabei de ler aqui, resultado da experiência religiosa de um povo adorador, no caso, o povo judeu, tá? Então, esse adorador, no livro dos Salmos, ele usa da palavra para se dirigir a Deus e para repartir as experiências, né, e as aspirações mais profundas da alma. Tá? Então, no livro de Salmos, você vai ter isso, você vai ter os salmistas compartilhando as suas experiências e compartilhando as aspirações mais profundas das suas almas, né? Então, por exemplo, no livro dos Salmos, os salmistas vão compartilhar as suas lutas e esperanças, os seus triunfos e os seus fracassos, né? A sua adoração e rebeldia, gratidão e arrependimento. Então veja, o livro dos Salmos, no livro de Salmos, o salmista descortina o coração. Ele fala das suas esperanças, dos seus triunfos, mas ele também fala das suas lutas, dos seus fracassos, né? E o texto aqui também diz o seguinte: particularmente, o clamor que surge da enfermidade, da pobreza, do exílio, da injustiça e de toda a espécie de calamidades e misérias que atingem a humanidade. Então, no livro de Salmos, nós vamos ter esse clamor, né? Que surge por consequência da enfermidade, da pobreza, da injustiça, né? E de toda sorte de calamidades e de misérias que atingem a humanidade. Outra coisa importante a ser destacada é que o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou os salmos durante o seu ministério, né? Isso é uma coisa importante que vale a pena ser destacada aqui. Então, nós vemos, né, Jesus utilizando os salmos por ocasião da tentação no deserto, por ocasião da tentação que Jesus sofreu no deserto. Nós vemos Jesus utilizando os salmos nos ensinamentos do Sermão do Monte, né? E também particularmente nas suas últimas palavras na cruz, Jesus citou 2 vezes os salmos. Então, quando Jesus já estava crucificado ali, bem próximo da sua morte, Jesus cita 2 vezes o livro dos Salmos, ok? Bom, outro detalhe também, o livro dos Salmos, né, os Salmos, eles têm servido de inspiração tanto para a comunidade judaica como para a comunidade cristã. Então, os judeus, né, os judeus ortodoxos, até hoje, eles usam o livro dos Salmos também, né? A gente sabe que os judeus, pelo menos a maioria esmagadora deles, eles não creem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, não é? Mas eles são adeptos do judaísmo, então eles se inspiram, vamos dizer assim, também no livro de Salmos, né? E a comunidade cristã também tem adotado, né, o livro dos Salmos. Veja, o povo de Israel expressou a sua fé entoando os salmos no templo de Jerusalém. Então, os salmos eles eram cantados no templo de Jerusalém, no templo que foi construído por Salomão. O judaísmo também, que é a religião dos judeus, tornou os salmos parte essencial do culto na sinagoga. Então, a gente sabe que os judeus, né, se reuniam
todos os sábados na sinagoga, né? Até hoje eles fazem isso. E o livro dos Salmos é um dos textos que é lido sistematicamente no culto judeu nas sinagogas, né? Mas a igreja cristã também adotou os Salmos, né? E incorporou os Salmos à fé cristã. No entanto, vale destacar que a igreja, ao incorporar os salmos, deu aos salmos um sentido cristocêntrico, né? Deu aos salmos um enfoque, um sentido cristocêntrico, ou seja, tendo Cristo como centro, né? E também, esse comentário que eu estou lendo diz aqui o seguinte, que as expectativas messiânicas centradas no rei da linhagem de Davi foram identificadas com Jesus Cristo. Então, no livro dos Salmos nós temos expectativas messiânicas que estão centradas no descendente de Davi, né, no rei que viria da linhagem de Davi. Então, essas expectativas centradas nesse rei que viria da descendência de Davi são identificadas com Jesus Cristo, ok? Outro detalhe importante também é que os Salmos, o livro de Salmos, ele foi compilado por ocasião do regresso do exílio na Babilônia, tá? Então, esse é um dado interessante, ó. O livro de Salmos, ele foi compilado, né? Ele foi, acho que a gente poderia dizer, ele foi organizado por ocasião do regresso do povo judeu do cativeiro para o qual eles haviam sido levados na Babilônia. Tá? Então, essa compilação, né, que é o livro de Salmos, inclui salmos que datam de um período que inclui mais de 600 séculos. Tá? Então, veja que quando o livro de Salmos foi organizado, incluiu-se nesse livro salmos que datam de um período que inclui mais de 6 séculos de história dos judeus, ou seja, mais de 600 anos de história do povo judeu, né? E o livro de Salmos foi o inário que os judeus utilizaram durante a reconstrução do Templo de Jerusalém. Então você se lembra que ao voltar do cativeiro, né, lembra-se ali do livro de Esdras, relata ali a reconstrução do Templo de Jerusalém, né, que havia sido construído inicialmente por Salomão, depois o rei babilônio ou babilônico Nabucodonosor destruiu o templo, aí quando o povo volta do cativeiro, eles reconstroem o templo e nesse processo de reconstrução, então, os Salmos foi o inário que os judeus utilizavam ali para adorar a Deus, né, para se motivarem para o trabalho também durante esse processo de reconstrução, tá? O nome hebraico do livro dos Salmos é Terlim. Eu não sei falar hebraico, mas acho que é mais ou menos assim a pronúncia. O nome hebraico do livro é Terlim, que significa cântico de louvor. Então, o nome hebraico do livro significa cântico de louvor. O título em português que nós usamos, que é Salmos, ele deriva da Vulgata, né? Que é aquela tradução da Bíblia para o latim, tá certo? Então, o título em português, Salmos, ele deriva da Vulgata. Muito bem, gente. Essa Bíblia de Estudo de Almeida aqui também fala sobre o gênero, ou os gêneros, melhor dizendo, literários nos Salmos, né? Então, veja, quando se faz uma leitura atenta dos Salmos, nós podemos perceber uma série de características de forma e de conteúdo que permitem classificar os salmos em grupos, de acordo com o seu gênero literário. Então, os salmos eles podem ser classificados em grupos de acordo com o gênero literário de cada salmo, tá? E a identificação desses gêneros literários é muito importante para compreender os salmos adequadamente. Então, a Bíblia de Estudo Almeida, ela identifica aqui 12 gêneros, ou melhor, 12 categorias diferentes dos salmos, tá bom? Então ele diz aqui, podemos distinguir as seguintes categorias de salmos. Então vai
listar aqui 12 categorias. Eu vou falar essas 12 categorias, tá bom? Cada autor varia um pouquinho de autor para autor, essa classificação aqui, mas eu achei essa classificação da Bíblia de Estudo Almeida mais completa, portanto eu vou usá-la aqui para essa aula. Então, vamos lá. Quais são as categorias dos salmos? A primeira categoria é hinos, né? Então, salmos que são hinos, ou seja, salmos que são utilizados no louvor a Deus, né? E estão incluídos nessa categoria 2 subtipos de salmos, né? Os hinos de entronização, que celebram Deus como rei, né, de toda a criação, e também os cânticos de Sião, né, que, veja, são mais voltados para Jerusalém. Então, os cânticos de Sião, eles expressam devoção a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e ao santuário, ao templo que estava na cidade de Jerusalém, ok? Então, nessa categoria de hinos, nós temos duas subcategorias, vamos dizer assim, que são os hinos de entronização e que são os cânticos de Sião. Os hinos de entronização celebram Deus como rei, né, de todo. E os hinos os cânticos de Sião, eles expressam devoção a Jerusalém e ao santuário, ao templo que estava na cidade de Jerusalém. A segunda categoria que essa Bíblia traz para a gente são os lamentos ou súplicas, tá? Salmos que são lamentos ou súplicas. Então, quem já leu o livro de Salmos, né, vai se identificar aqui com o que a gente vai falando. A gente não vai ter condições, muito provavelmente, de analisar nenhum dos 150 salmos, mas são muitos salmos, a gente não teria tempo, né? Teria que fazer um curso só para falar dos salmos, são 150 salmos. Mas, se você já leu o livro de Salmos, você vai identificando essas categorias, com certeza, né? Se você já leu. Quem não leu ainda, fica o nosso incentivo para ler, né? Então, você tem salmos que estão na categoria de lamentos ou súplicas. Esses lamentos ou súplicas, eles tanto são individuais, né? Em súplicas de auxílio diante de alguma aflição física ou moral, como esses lamentos ou súplicas também são coletivos, né? Quando todo o povo judeu, todo o povo de Israel implora ajuda de Deus, né, em momentos de calamidade nacional, tais como uma seca, uma epidemia ou até uma grave derrota militar. Outra categoria dos salmos são os cânticos de confiança, tá? Cânticos de confiança. Então, nesses se expressa a certeza da ajuda iminente de Deus. Por isso que se chamam cânticos de confiança, porque se expressa a certeza da ajuda iminente de Deus. Outra categoria são os salmos de ações de graças, né? Ações de graças. Então, são expressões de gratidão pela ajuda recebida. Então, nesses salmos, os salmistas expressam a gratidão deles ao Senhor pela ajuda recebida. Outra categoria dos salmos, né? São os relatos de história sagrada, tá? Ou seja, os salmos históricos, né? Relatos de história sagrada. Nesses salmos são narradas as intervenções redentoras de Deus na história do povo de Israel. Então você vai ter salmos que narram a abertura do Mar Vermelho, né? Que narram, enfim, ações, né? Intervenções de Deus na história do povo de Israel, onde Deus os salva, onde Deus os redime, tá? Então, são os relatos de história sagrada. E outra categoria ainda são os salmos reais, tá? Os salmos reais. Esses salmos reais, eles podem ser de diversos gêneros, tá? E eles eram usados, esses salmos reais, eles eram usados em ocasiões especiais da vida do rei, ok? Então, salmos reais, eles podem ser de diversos gêneros e eles eram usados em ocasiões especiais da vida do rei, como, por exemplo,
o momento da coroação do rei, o momento do casamento do rei, ou até alguma ação militar, né, do rei, ou liderada ou ordenada pelo rei, ok? Então, na sequência a gente volta continuando aqui com essas categorias de salmos. Aula 30, áudio 3. Então a gente estava falando das categorias dos salmos, né? A gente terminou falando, no último áudio, a gente terminou falando dos salmos reais, né? Outra categoria são os salmos sapienciais ou didáticos, tá? Salmos sapienciais ou didáticos, que são meditações sobre a natureza da vida humana e das ações divinas. Então, esses salmos sapienciais ou didáticos, que tem a ver com ensino, né? Essas palavras. Então, são meditações sobre a natureza da vida humana e sobre a natureza das ações divinas. Nós temos também os salmos de adoração e louvor, é uma outra categoria, salmos de adoração e louvor. Ainda uma outra categoria também bem interessante e importante são os salmos de peregrinação, né? Esses salmos são os salmos que os peregrinos entoavam a caminho de Jerusalém ou no seu regresso da Cidade Santa. Então, esses salmos, eles são salmos, geralmente são salmos pequenos, curtos, né? Por exemplo, o Salmo 122 ali, aquele grupo de salmos que está ali próximo ali do Salmo 120, você pode perceber ali que são salmos pequenos, e esses salmos, eles são chamados também de cânticos de romagem. Por quê? Porque os peregrinos, os judeus, quando eles vinham para Jerusalém, quando eles iam, melhor dizendo, para Jerusalém, né, os judeus que não moravam em Jerusalém, eles constantemente, pelo menos 3 vezes por ano, ou até mais, esses judeus que vinham da Galiléia, que vinham de outros lugares, esses judeus, eles iam para Jerusalém para as festas religiosas, né, dos judeus, para Páscoa, para a festa dos tabernáculos, enfim, para outras festas. Então, nesse processo de caminho, de peregrinação, né, de saírem das suas cidades para irem até Jerusalém, e de saírem de Jerusalém e voltarem para suas cidades, então esses peregrinos, esses romeiros, vamos dizer assim, eles iam cantando, né? Eles iam entoando esses salmos chamados salmos de peregrinação, tá? Outra categoria também que a gente tem aqui são os salmos de gênero misto, entre eles aqui o Salmo 36 e o 40. Também os salmos acrósticos. O que são os salmos acrósticos? São os salmos que utilizam estruturas poéticas baseadas no alfabeto hebraico. Cada verso começa com uma letra sucessiva do alfabeto. Então, por isso chamam-se acrósticos, né? Você sabe o que é um acróstico, por exemplo. Você pode fazer um acróstico com o seu nome, né? Então, você pega cada letra do seu nome, no caso do meu nome, Ronaldo, R-O-N-A-L-D-O. Então eu posso, de repente, falar de uma qualidade que eu tenho com a letra R, outra com a letra O, outra com a letra N, né? Muita gente faz essa brincadeira. Então, nós temos salmos que são os salmos acrósticos. Então, os salmistas, eles escreveram esses salmos de tal maneira que cada verso do salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico, certo? E nós também temos, gente, esse grupo de salmos é importante, eu vou até dedicar um pouco mais de tempo aqui para eles, que são os salmos imprecatórios, né? O que são os salmos imprecatórios? Os salmos imprecatórios são aqueles salmos em que o escritor pede que a ira de Deus caia sobre os inimigos. Então você já deve ter lido salmos assim, né? Talvez você tenha até se espantado ao ler esse salmo, porque você falou, nossa, mas a Bíblia não é um livro que fala de amor? Como é que esse salmista, esse escritor pode estar pedindo que a ira de Deus venha sobre os inimigos? E são textos contundentes mesmo, né? Então veja, esse comentário aqui da Bíblia de Estudo Almeida diz o seguinte:
Não se pode deixar de lado o fato de alguns salmos serem particularmente desagradáveis aos ouvidos cristãos. Então não soa bem aos ouvidos cristãos, né? Às vezes, os salmistas se encontram totalmente indefesos diante da maldade, da opressão e da violência. E, por isso, não só clamam ao Senhor, que é o único que pode salvá-los, mas também pedem que Deus faça cair sobre os seus inimigos os piores males. Então é isso. Em momentos que os salmistas eles se acharam indefesos diante da maldade, da opressão e da violência, o que eles fizeram? Eles não só pediram o socorro de Deus para aquelas situações, mas eles pediram que Deus fizesse cair, né, sobre os inimigos deles os piores males, né? Realmente são salmos que falam são pedidos assim de males bem terríveis sobre os inimigos mesmo, né? Bom, então ele continua aqui. Dessa maneira se unem no mesmo salmo as súplicas mais ardentes, que são até lindas nesse caso, mas ao mesmo tempo, nos mesmos salmos, você tem súplicas ardentes, mas você tem também violentas imprecações, né? Ou seja, esse pedido de que a ira de Deus caia sobre os inimigos. Bom, como que a gente explica essas passagens? Essas passagens, gente, é necessário que a gente compreenda essas passagens, né? Situando-as no seu verdadeiro contexto. Então você tem que entender que você não pode interpretar essas passagens fora do contexto, né? Lembre-se daquela regrinha da hermenêutica, né? Texto fora de contexto é pretexto, né, para heresias. Então, é necessário que você compreenda os salmos imprecatórios dentro do contexto em que eles foram escritos. É preciso recordar, né, que esses salmos, eles foram formados, né, todos os salmos, na verdade, foram formados sob o regime da antiga lei, quando Jesus ainda não havia revelado que o mandamento do amor ao próximo inclui também o amor ao inimigo, né? Então, nessa época em que esses salmos foram escritos, ainda não havia essa revelação do Novo Testamento, essa revelação que Jesus trouxe, né, de que o mandamento do amor ao próximo inclui também o amor ao inimigo, não somente o amor àqueles a quem nós queremos bem, né? Então, esse é um aspecto que você deve levar em consideração. Outro aspecto que você deve levar em consideração é que os salmos, eles vêm de uma época na qual ainda eram insuficientes, né, e rudimentares as ideias sobre a vida além da morte e sobre a recompensa reservada aos justos na vida eterna. Então, nesse período aqui, ainda não se tinha uma revelação completa dessa questão da vida além da morte, das recompensas que vão ser reservadas aos justos, né? Enfim, então é outro detalhe que você deve levar em consideração aqui também. E um outro detalhe que você deve levar em consideração, né, é que é o seguinte: o cristão não pode deixar de reconhecer a fome e sede de justiça que se expressam nessas súplicas ao Senhor, mesmo que sejam súplicas com as quais a gente se espanta um pouco, mas você não deve deixar de reconhecer que elas expressam fome e sede de justiça, né? A Bíblia, até no Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então veja, a gente não pode deixar de reconhecer, né, a fome e a sede de justiça que se expressam nessas súplicas, nesses salmos imprecatórios, né, súplicas para que se manifeste, para que Deus se manifeste como juiz justo, né? Agora, gente, uma coisa importante também que a gente tem que ter em equilíbrio, né? Jesus ensinou o amor, e o amor até aos inimigos. Agora, veja bem, o amor aos inimigos não significa indiferença frente ao mal, né? Tem muita gente que confunde as coisas, acha que porque Jesus ensinou que a gente deve amar os inimigos, a gente tem que ficar indiferente em relação ao mal, às coisas erradas que estão acontecendo. Não, o cristão, ele tem que se posicionar, né, frente ao que está errado, frente ao mal,
né? Então veja, eu vou reler aqui: o amor aos inimigos não significa indiferença frente ao mal. E quando triunfam, né? Quando o cristão ver triunfar a injustiça, quando o cristão for testemunha do triunfo da injustiça, da violência, da opressão, né, aos mais fracos, né, do desprezo a Deus, então nesse contexto o cristão pode orar como o salmista do Salmo 94, que diz assim: exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor? Os perversos, até quando exultarão os perversos? Então, essa é uma oração lícita de se fazer, né? Eu entendo que essa certamente é uma oração lícita de se fazer. Nós temos que realmente pedir que o Senhor entre, né? Com providência, que ele julgue a nossa causa, a causa daqueles que estão sofrendo. Bom, já caminhando para o final aqui, eu vou voltar aqui para o texto do Wiersbe, onde ele fala também de Cristo nos Salmos, né? Até nessa Bíblia de Estudo de Almeida, ele termina não falando diretamente sobre os salmos messiânicos, mas nós temos os salmos messiânicos, que são os salmos que apontam para Jesus, né? Que apontam para Cristo. Então, Cristo nos Salmos, diz aqui o Wiersbe: Jesus disse que os salmos falam dele. Lucas 24, 44. Lembra daquela passagem que Jesus apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús? E ele repreende os discípulos porque não tinham entendido que a respeito de Jesus estava escrito, né, na lei, nos salmos e nos profetas. Então, Jesus disse que os salmos falam dele, né? E podemos verificar que eles realmente falam, os salmos realmente falam de Jesus. Por exemplo, no Salmo 22, a gente não vai ter tempo de ler aqui, gente, mas eu te encorajo a ler aí na sua casa. O Salmo 22, ou no Salmo 22, Cristo é crucificado como Salvador. O Salmo 22 fala do sofrimento, né, do Messias, tá certo? No Salmo 23... Cristo é o pastor do Salmo 23. Lembra-se do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ali você pode fazer uma correlação, né? Porque quem escreveu o Salmo 23 foi Davi, que era um pastor de ovelhas, e ele então faz uma correlação ali do cuidado que ele tinha para com as suas ovelhas, com o cuidado que Deus tinha para com ele, né? Deus sendo o pastor dele. Mas nós podemos aplicar esse salmo a Cristo como o supremo pastor, né? Outra coisa, o sacrifício do Salmo 40, de 6 a 8, você tem ali um sacrifício, né, descrito no Salmo 40, de 6 a 8. Esse texto do Salmo 40, 6 a 8, ele é citado pelo autor aos Hebreus no texto do capítulo 10 de Hebreus. Olha que interessante, isso é fantástico, gente. Depois eu te encorajo a ler esses textos, né? Então, o Salmo 40, de 6 a 8, é citado em Hebreus 10, de 1 a 10. Ainda outro salmo, o Salmo 110, ele fala do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote do Salmo 110 está citado em Hebreus, capítulo 7, do 17 ao 21, né? A pedra que é citada no Salmo 118, 22 a 23, essa pedra ela está descrita lá em Mateus capítulo 21, 42, né? E o rei vindouro do Salmo 2, né? O Salmo 2 fala do rei vindouro, ele também está citado no Novo Testamento. Você pode ver Atos 4, 25 e 26 e Atos 13, 33. Tá? Então, assim nós temos Cristo, né, retratado no livro dos Salmos. Ok, meus irmãos? Então, é isso. É só um panorama mesmo do livro dos Salmos, né? Para um estudo mais profundo, a gente teria que ler salmo a salmo, comentar salmo a salmo, mas o tempo não nos permite. O nosso curso é um panorama, né? Como a gente sempre fala, não é uma análise, é um panorama, é uma síntese dos livros do Velho Testamento, mas eu creio que essa aula foi suficiente para você ter uma visão geral do livro dos Salmos, né? Mas isso não substitui
a necessidade de leitura do livro dos Salmos, né? Então faça um propósito de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, e você vai ter um entendimento melhor. Amém, queridos? Na próxima aula, permitindo Deus, a gente volta falando sobre o livro de Provérbios. Então até lá, Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.